Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 4, olha a curiosidade que Deus tem a revelar a nós, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 16, aleluia, glória a Deus. Olha que linda essa palavra de Deus para nós, uma palavra muito clara, muito objetiva, muito fortalecedora, né? Não sei nem se existe essa conjugação, mas é isso aí, que nos anima, que nos fortalece, né? Deus colocou isso ao nosso coração, logo no começo do mês, que essa última quinta-feira eu deveria trazer esta palavra de fortalecimento de Deus. Deus vai nos fortalecer, e essa vai ser a melhor quinta-feira da nossa vida, em nome de Jesus. Os céus estão aqui, a presença de Deus está aqui, você não está aqui por acaso. Fala para quem está do seu lado, fala, você não está aqui por acaso, você não veio aqui por acaso. Fala, Deus te trouxe aqui, e Ele vai falar com você, amém Jesus? Vamos a essa leitura, encontraram aí? Olha que maravilha de texto. Por isso não desanimamos, por isso não o quê? Desanimamos. Fala para quem está do seu lado, não desanime. Fala, é uma ordem de Deus para você. Fala para essa pessoa, levanta esse semblante, coloca um sorriso no rosto, porque Deus já está te fortalecendo. Glória a Deus, aleluia. Olha que palavra maravilhosa. Por isso não desanimamos. E ele vai dizer aqui, ó, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, aqui fora está uma bagaceira, aqui fora está difícil, é muita luta, é muito problema, é muita angústia, é muita tribulação, é uma batalha atrás da outra. Ele está dizendo, embora aqui fora a luta está pesada demais, e eu estou me desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Glória a Deus por essa palavra. Olhe assim comigo essa palavra dizendo assim, ó, eu não vou. Mais alto, irmão, ânimo, você está falando com Deus e profetizando. Larga a voz aí, irmã Maura, quero ouvir a senhora gritando aí. Fala, eu não vou desanimar, embora exteriormente eu estou me desgastando, no meu interior eu estou sendo renovado dia após dia. Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Embora as lutas estão difíceis aqui fora, se a gente estiver em Deus, nós vamos nos renovar dia após dia. É um dia após o outro dia que Deus vai nos renovar. Você quer orar mais um pouquinho comigo? Coloca a mão na região do seu coração, ore assim comigo, diga, Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz, e eu já sei que o Senhor está aqui, então eu te peço, Jesus, fala comigo, fala ao meu coração, fala lá dentro de mim, além das palavras que os meus ouvidos ouvirão, fala ao meu coração, e que esta noite eu sinta a tua presença, eu seja renovado pela tua presença. Este é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos se assentar por um instante. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o mundo é de sofrimento. Quem prega o contrário está mentindo, está iludindo as pessoas. Nós passamos por tribulações, passamos por lutas, enfrentamos grandes dificuldades,
as lutas parece que sobrevêm para nós de uma forma gigantesca. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse contexto aqui de entrega a Deus, de falar da atuação de Deus para a vida dele, para a vida daquele povo, ele vai dizer: olha, muitas coisas estão desajustadas, mas embora muitos problemas estejam acontecendo, eu fiz uma opção, eu tomei uma decisão: eu não vou baixar a guarda. Embora as lutas estejam grandes, eu fiz uma escolha: eu não vou desanimar. Irmãos, o desânimo é uma questão de escolha. Eu escolho deixar a minha alma se angustiar, a minha alma se abater por causa das lutas e dos problemas deste mundo. Agora, é claro que não é uma escolha tão fácil. É claro que não é simplesmente eu acordar diante de problemas financeiros, de problemas conjugais, de problemas com os filhos, de problemas até emocionais, e eu simplesmente olhar no espelho e dizer: hoje eu não vou desanimar. A gente sabe que não é assim, que as lutas são grandes, que as pressões são grandes, mas o que a Bíblia está mostrando é o contexto, é a base sólida que faz esse homem tomar a decisão de não desanimar. Sabe qual é o segredo aqui? É estar na presença de Deus. Se nós estivermos na presença de Deus, o desânimo não encontrará espaço para fazer morada no nosso coração. A gente passa pela luta, nós passamos pela prova, passamos pelas tribulações. Tem hora que a nossa alma parece que vai se angustiar, o coração fica apertado, mas eu estou firmado na rocha, e aquilo que parecia dominar o meu coração, de peso, de aflição e de angústia, não encontra espaço para se enraizar em mim, porque as minhas raízes estão firmadas em Cristo Jesus. É por isso a importância de você saber aonde estão firmadas as suas raízes, aonde está fixado a sua vida, qual é a sua base. A Bíblia vai dizer que 2 construtores construíram 2 edificações, e naquela mesma época veio sobre aquelas 2 edificações a chuva, o vento, subiram os rios, e uma daquelas casas, uma daquelas edificações que havia sido construído num alicerce arenoso, por causa da grande tempestade que veio, a casa desabou, foi tudo por água abaixo. Só que no mesmo contexto, Jesus ensina que um construtor construiu a sua casa sobre a rocha, e a tempestade veio, a chuva veio, as águas se elevaram, o vento bateu com força naquela casa, mas a casa permaneceu firme, porque ela estava com seus alicerces firmados na rocha. E essa história, essa parábola só está na Bíblia para nos mostrar a diferença de que a luta vem para todos, mas desanima, se angustia e deixa o mundo mau e os problemas deste mundo dominar o seu homem interior, aquele que não tem o seu alicerce firmado na rocha, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é a pedra angular, Ele é a rocha, Ele é a pedra viva. Então, meu irmão, não tem mágica nisso tudo, não tem algo que possa ser muito mais lógico do que esse. Você só vai enfrentar as lutas da vida, que não são poucas, são muitas e são duras, se você estiver firmado na rocha que é Cristo Jesus. E aí eu te pergunto, como é que anda o seu alicerce? Como é que anda a sua base em Jesus? Se hoje na sua vida a chuva cair, as águas subirem, o vento soprar com ímpeto, você desmorona ou você permanece em pé? Dá uma cutucada em que está do seu lado e fala: ei, você vai desmoronar ou vai permanecer em pé? Está entendendo? Se você não estiver firme na rocha, só lamento, irmão, não é trazendo má notícia para você, não, é mostrando a verdade bíblica. Você vai pular fora do barco.
Se você não tiver firme na rocha verdadeira, que é Cristo, você não vai resistir firme nos dias maus, e você vai desistir. Mas olhe para mim, existe um apelo dos céus para nós esta noite, para nós corrermos para essa rocha, cavarmos profundo e firmarmos as nossas estacas, porque vem tempestade por aí, irmão, vem lutas aí para frente. E não é, como eu disse, sendo profeta do mal, é sendo homem usado por Deus para dizer para você: dias tenebrosos estão por vir, porque é o anúncio da volta de Cristo Jesus. E nas lutas você não pode titubear, nas lutas você tem que permanecer firme. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: em meio às tribulações da vida, as lutas que eu passei, irmão, nenhum dos nossos problemas, eu conheço algumas situações aqui e eu sei que são trágicas aos olhos humanos, mas me perdoe, nenhuma das nossas lutas e dificuldades chegam aos pés daquilo que o apóstolo Paulo enfrentou. O apóstolo Paulo enfrentou muitas lutas e ele nem era culpado disso, era porque ele pregava o evangelho. Só que ele se coloca numa posição, ele diz: olha, em tudo aquilo que eu passei, eu fiz uma escolha de não desanimar. Só que o que Deus te trouxe aqui para te ensinar é: só pode ter essa escolha de desanimar ou não quem está firmado na rocha. Só tem a escolha de aqui fora o pau está torando, a chuva está caindo, a luta está sendo cada vez maior, as águas estão subindo, o vento está soprando. Sabe o que é lindo nessa história, nessa parábola que Jesus conta? Ele mostra que a tempestade vem de todos os lados, vem de baixo para cima, vem a chuva de cima para baixo, é o vento que bate dos lados, não tem para onde fugir. Se você tiver com a sua estaca firmada em Cristo, você até sofre alguma coisa, que na tempestade às vezes uma telha cai, uma porta bate, o vento uiva forte, às vezes cai umas goteiras dentro de casa, mas a casa não cai. Está entendendo isso? Se você estiver firme na rocha, irmão, você pode sofrer algumas escoriações por causa do problema, mas a sua casa permanecerá firme em Cristo Jesus. Por isso Paulo vai dizer: olha, eu não desanimo, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Eu estou firmado na rocha, e quanto mais eu desgasto exteriormente, mais Deus me sustenta lá dentro. Quanto mais luta vem aqui fora, mais a minha estaca é firmada nessa rocha e ela não se abala. Irmão, esse é o desejo do meu coração para você, esse é o desejo do meu coração para a sua vida, que você firme ainda mais neste final de ano as estacas no chão, e que você vença todas as lutas, todas as tempestades, tudo aquilo que está te assolando exteriormente, mas que nada disso, escute, que nada disso abale a sua fé, que nada disso abale a sua intimidade com Deus, que nada disso te faça pensar ou cogitar a ideia de virar as costas para aquele que morreu na cruz por você, que nenhuma luta, nenhuma tempestade desse mundo te faça cogitar a ideia de virar as costas para Cristo, só porque você acha que Ele deveria ter livrado você de passar pela tribulação. Mas Ele não fez isso porque quis, irmão. Ele vai ser verdadeiro com a gente. Ele diz: olha, no mundo você vai ter aflição, e aí se abre um leque. Por isso que eu digo que Ele não fez isso porque quis, porque dentro deste leque de aflição pode ser sim uma permissão de Deus, a luta que você está passando, pode ser por causa desse mundo mau e a influência maligna e satânica, porque o mundo jaz no maligno, ou como diz o ditado, você mesmo é que arrumou sarna para se coçar. Por isso que você está enfrentando uma luta, por isso que você está enfrentando uma prova. Então, independente da forma ou do motivo em que a luta veio, Paulo está dizendo: agora que ela veio, eu escolho não desanimar. Enquanto aqui fora as coisas ruins estão acontecendo, e Deus não me livrou de passar por nada disso, se eu estou na rocha, eu posso ter a certeza de que lá dentro Ele está me renovando,
de que lá dentro Ele está me estruturando, de que Ele está me fazendo amadurecer cada vez mais, de que Ele está trabalhando na minha fé, trabalhando no meu ego, trabalhando no meu caráter, trabalhando no meu coração. Por isso Paulo vai ser muito claro, ele diz: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Todos os dias nós passamos por lutas, e todos os dias nós podemos fazer a escolha de não desanimar. Todos os dias nós passamos por problemas exteriores, e todos os dias nós temos a oportunidade de sermos renovados interiormente. Por isso que a Bíblia vai dizer: por que você está preocupado com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. Todos os dias nós enfrentamos lutas. E aí eu gostaria que você fizesse uma análise na sua vida, de todas as lutas que você já enfrentou e que você está enfrentando. Como é que está o ranking de vitória? Será que você está deixando muito mais a angústia, a aflição, os problemas, a tormenta te dominar e te puxar para baixo? Ou será que você passa pela prova, como diz o irmão Lázaro, que Deus já recolheu, passando pela prova, dando glória a Deus, exaltando a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor não me impediu de passar por essa luta, vamos em frente, o Senhor vai estar comigo, e eu já declaro que sou mais do que vencedor. É assim que nós temos que ser, irmão. Nós temos que levantar a nossa cabeça e confiar que a palavra que Deus libera, Ele cumpre vírgula por vírgula, ponto por ponto. E por mais que você está aqui essa noite, chegou no final desse ano, sofrendo, angustiado, algumas coisas não fluíram do jeito que você esperava, Deus te trouxe aqui para dizer: escolha não desanimar, escolha correr para a minha presença, levar a sério o aumento da sua fé, ter intimidade comigo, se entregar para mim por completo, porque aqueles que estão comigo na rocha, esses eu não desamparo. Esses podem estar sofrendo exteriormente, mas dia após dia eu renovo no seu interior. Aleluia por isso. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua. E aí, irmão, olha o que ele diz no versículo 17. Coloca para nós, Bruna. Preste atenção. Ele está falando de luta, de problema, de sofrimento. Aí ele diz: olha, eu estou na rocha firme. Aqui fora a coisa está feia, mas lá dentro Deus está me renovando. E aí ele faz uma análise. Olha, Tino, ele vai dizer: os nossos sofrimentos, leves e momentâneos. Meu irmão, não era nada de leve na vida de Paulo, de sofrimento, e não era nada de momentâneo. Faziam anos que Paulo estava levando açoites, mas ele está em Cristo, e ele diz: olha, estando em Cristo, tudo isso se torna leve e momentâneo. Sabe por quê? Eu acho que Paulo se lembrou do que Jesus falou: olha, vinde a mim, lá em Mateus 11:28, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Paulo estava tomando posse desse alívio de Cristo para a vida dele. Jesus faz a proposta lá em Mateus: olha, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho que Paulo se lembra e diz: opa, Jesus Cristo me convidou para ir até Ele, para firmar na rocha, para me entregar nele. Se eu estou nele, o fardo e a luta e a tribulação que eu estou passando se tornará leve. E aí Paulo diz: olha, os sofrimentos que eu estou passando são sofrimentos leves e são momentâneos, mas isso tudo que eu estou enfrentando não é à toa. Ele vai produzir em mim uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Irmão, isso traz uma esperança para nós. Sabe, irmã Fátima, quanta luta, quanto peso, quanto fardo, mas tudo isso está produzindo um peso de glória muito maior do que os problemas que nós estamos passando. Então aguenta firme, irmão, aguenta firme, porque a vitória vai ser grande. Está difícil demais, mas Deus diz também que não veio tentação sobre nós maior do que nós podemos suportar. Então, se a luta está grande, segura firme no leme, porque você vai suportar essa prova, você vai vencer essa luta, e você vai ver um eterno peso de glória, a mão de Cristo se levantando sobre você, renovando você dia após dia, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia
esta palavra. Aleluia. Aí ele diz no versículo 18: irmão, que maravilha de texto para você hoje e para mim. Ele diz assim: diante de tudo isso, a conjugação é uma continuidade. Ele diz: diante desse quadro catastrófico de luta, de problema, e eu escolho não desanimar. Aqui fora a coisa está difícil, mas aqui dentro Ele está me renovando. Eu escolho continuar firme, porque essa tribulação ela vai ser leve, ela vai ser momentânea, ela vai ser passageira, porque eu já troquei os meus problemas com Cristo, e Ele disse que nele o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então assim, os meus olhos não estarão mais nas lutas. Assim, eu escolho colocar os meus olhos não naquilo que todo mundo está vendo, mas eu coloco os meus olhos naquilo que ninguém vê. Eu coloco os meus olhos em Cristo Jesus. Por isso eu consigo enfrentar as lutas deste mundo. Por isso eu consigo passar pelas provas. Por isso os meus pés estão firmados na rocha, e eu não vou fixar o meu olhar na luta, no problema, na tribulação, na desgraça, na falta de dinheiro, na confusão que existe no lar, porque tudo isso é passageiro, e eu não fixarei os meus olhos naquilo que é passageiro, mas os meus olhos estarão naquilo que é eterno. Glória a Deus por isso. Aleluia por isso. Meus irmãos, você precisa focar na sua eternidade, porque se você tiver os seus pés firmes na rocha, as lutas serão inevitáveis, mas todo dia Ele vai te fortalecer. E sabe qual é o único propósito de Deus te fortalecer dia após dia? Não é para você ficar bonitinho na foto, não. Não é para você ter um fôlego, como a gente cantou: se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona para respirar. E às vezes quando a mão de Deus traz à tona para respirar, começa a chover granizo na sua cabeça, e você tem que mergulhar de novo. Aí falta oxigênio, você levanta de novo. E a vida é assim, uma pauleira atrás da outra, uma luta atrás da outra. Deixa eu te dar uma notícia, irmão: se as águas estão tranquilas aí na sua vida e na sua casa, se prepara, porque vai vir chumbo grosso para o seu lado. Tá com Cristo não tem meio termo. Ai pastor, sangue de Jesus tem poder. 3 toquinhos na madeira. Vamos isolar o que o pastor está falando. Pode isolar, pode fazer o que for, irmão. É luta, viver com Cristo é luta, viver nesse mundo é luta. Sabe por que às vezes Deus dá uns espacinhos de folga para a gente? Para a gente correr, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vem momentos de descanso. O problema, escute, é que nos momentos de refrigério, nos momentos de descanso, você para de orar, você para de vir na igreja, você para de ser dizimista fiel, porque quando estava na miséria, você era fiel, era um ofertante fiel, tudo que a igreja fazia você se envolvia, estava junto com o corpo, orava em casa antes de dormir, orava pelo seu marido antes de dormir, pela sua esposa. Aí vem a calmaria é perigosa. Fala para quem está do seu lado: cuidado com a calmaria na sua vida. Você já parou para pensar que nas grandes tempestades o que antecedeu foi uma calmaria? Parou para pensar nisso? Se você nunca observou, observe. Quando a nossa cidade começar a ficar tudo escura de novo no meio do dia, observa a calmaria que vem antes de descer a tempestade. As maiores tempestades que já caiu sobre a terra foram precedidas de uma grande calmaria. E eu estou falando de meteorologia, de chuva caindo do céu mesmo. Assim também é na nossa vida. Às vezes quando está uma luta atrás da outra, a gente tem que se alegrar, porque diz que é leve, momentânea e passageira, e a gente vai vencer. Mas se está calmo, irmão, é hora de você orar mais, é hora de você jejuar mais. Se a bênção está vindo, se a provisão está vindo, a prosperidade está vindo, o emprego não está faltando, as coisas estão caindo para você, glorifique a Deus e prepare, irmão, para a hora que vier a tribulação. É por isso que Paulo está dizendo: eu não coloco os meus olhos nas coisas que se veem, os meus olhos estão fitos na eternidade.
porque quando eu mantenho os meus olhos fitos em Jesus, como Paulo mesmo disse, eu deixo para trás tudo o que passou, e eu tenho um alvo, um foco, a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Coloque os seus olhos em Cristo Jesus, na tempestade ou na calmaria, porque se os seus olhos estiverem em Cristo Jesus, pode vir a prova, pode vir a luta, pode vir a tribulação, aqui fora pode estar tudo desajustado, lá dentro do seu espírito, o Espírito Santo estará bombeando fogo dos céus, uma unção vai tomar conta de você, vai fortalecer o seu corpo físico, a sua alma, o seu espírito, e não permitirá que você desanime na caminhada da vida. Aleluia, aleluia. Que em nome de Jesus esta palavra aumente a nossa fé, nos oriente para terminarmos um ano e iniciarmos o próximo de forma diferente do que fomos nesse ano de 2022. Irmão, se você passar a virada do ano do mesmo jeito que foi ontem, que foi antes de ontem, que foi 2022, 2023 não vai ser igual, vai ser pior do que foi esse ano. Você precisa reagir na sua fé. Você precisa tomar a sua decisão de descer as águas do batismo, entregar a vida para Jesus. Já passou da hora de você se aplumar com Cristo. Você precisa deixar o pecado e o passado para trás, porque senão você vai viver de migalhas do que Deus fez e tem feito na sua vida. Você precisa se posicionar e ser um fiel dizimista na casa de Deus, um ofertante fiel, não por obrigação, mas por amor. Deus tem sido misericordioso com você, e você não tem sido fiel com Deus, e essa obra precisa de você, do seu investimento, da sua ajuda. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele precisa ver a sua fidelidade. É hora de você aplumar a sua vida, é hora de você parar de trair o seu cônjuge, de trair os seus filhos, é hora de você cuidar com o que você anda vendo, assistindo, as rodas de conversa que você anda sentando. É hora de você mudar as suas atitudes, é hora de você firmar estacas corretas na rocha fiel. É hora de você lutar contra você mesmo, contra os seus vícios, contra as paixões que corroem você por dentro e te impulsionam ao pecado. Irmão, com Cristo tudo é possível. Vidas são transformadas, são libertas, casamentos são reconstruídos, a cura emocional e física se torna realidade. Mas você precisa firmar as suas estacas na rocha verdadeira, não é em pedregulho não. Tem muita gente que está vindo na igreja, anos na igreja, mas são todos simpatizantes com Jesus. A Bíblia diz que quando Ele voltar, aqueles que estão em cima do muro, os simpatizantes, os que não desceram, não tomaram a sua posição, a Bíblia chama de mornos. Sabe o que Ele vai fazer com os mornos? Ele vai vomitar da sua boca. Pergunta para quem está do seu lado: você quer ser vomitado por Deus? Irmão. Fala para a pessoa: a escolha está na sua mão. É hora de descer de cima do muro. É hora de tomar a sua decisão. E não dá desculpa: eu não consigo. Toma vergonha, você consegue. É que você não coloca isso como prioridade na sua vida. É porque flertar com o pecado é gostoso. É só uma traiçãozinha, é só um sitezinho na internet, é só uma conversinha fiada no WhatsApp. Não, é só um tragozinho, é só uma bebidinha. Pode fazer isso, pastor? Pode. A única coisa que você não vai poder é morar no céu comigo. A escolha vai ser sua. Entenda, irmão, Jesus tem coisas lindas para você viver aqui na terra ainda. Então viva o melhor de Deus aqui na terra, com a sua rocha, firmadas suas estacas na rocha verdadeira. É por isso que Paulo vai dizer: eu não fico olhando para as coisas que são passageiras, que são desse mundo, porque os prazeres passam, as paixões passam, mas a minha vida é eterna, e eu preciso definir aonde eu vou passar a minha eternidade. Você já parou para pensar que esse pode ser o último ano da sua vida? Parou para pensar nisso, irmão? E aí, por causa de não tomar uma decisão, de entregar a vida para Jesus, de descer as águas do batismo, por não ser fiel a Deus,
por continuar na vida errada, você vai passar a eternidade longe de Cristo e no inferno. Vale a pena, irmão? Eu sei que todos nós queremos as bênçãos de Deus. Por isso que Paulo ele vai aprofundando aqui, ó. E ele vai falar: Deus tem vitória, não desanime. E eu sei que naquela hora, no momento da mensagem, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Até o pastor ergue a voz. Mas a hora que Paulo começa a falar de salvação e de eternidade, a gente começa a pesar na consciência e pensar: a vida não é só de resposta de oração terrena. Deus quer curar você, Deus quer trazer provisão financeira, Deus quer tornar leve esse peso do fardo que você está enfrentando, Deus quer tudo isso. Mas olha o que diz a continuação, no capítulo 5, versículo 1, a continuação histórica é a mesma, porque no versículo 18 do capítulo 4, Paulo está dizendo assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí ele entra dizendo: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, Paulo está dizendo, nós nos angustiamos, nós gememos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Paulo está dizendo: não é coisa mirabolante, não é coisa humana, é Deus que preparou isso com um propósito. Enquanto estamos aqui fora, é luta, é problema, mas por que Ele está guardando o nosso espírito? Por que Ele está nos renovando diariamente? Porque Ele tem um propósito: nos guardar prontos para o dia da sua volta, para o dia em que essa casa terrena, ela vai desmoronar, eu vou morrer, a minha alma pode ir para o céu ou para o inferno, o meu corpo só tem um destino. A Bíblia diz: volta para o pó da terra. E aí olha que maravilhoso, e eu encerro com esse versículo, esses dois versículos. Portanto, verso 6, temos sempre confiança, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé, e não por aquilo que vemos. Meu irmão, você quer vencer as lutas da sua vida? Viva por fé. Mas não viva por fé só para Deus resolver os problemas que você está passando. Viva por fé e deixe Deus te renovar, com o propósito de te deixar pronto para a eternidade. Por que eu trouxe essa palavra? Porque só será renovado aquele que quiser deixar o pecado de lado. Só receberá esse renovo interior que vai te fazer permanecer firme, quem lutar contra as paixões da carne. Porque o renovo que Paulo está dizendo nesse contexto, o renovo que vem dia após dia, você se lembra que nós lemos ali no versículo de número 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse renovo tem um propósito: a volta de Cristo Jesus. E se você tiver a sua estaca firme nele, a luta vai vir, a prova vai vir, mas ele vai te renovar, porque você está olhando para ele de olho na sua eternidade. Está entendendo a chave para ser renovado essa noite? Você tem que refletir acerca da sua vida eterna, da sua salvação, deixar o pecado para trás, consertar a sua vida, mudar alguns hábitos, lutar contra você mesmo, tomar algumas decisões bíblicas da sua fé, porque aí sim você vai receber o verdadeiro renovo. E esse renovo é espiritual, mas também um renovo físico sobre a sua vida. O meu desejo e a minha oração é que esta noite sejamos tomados desse espírito de renovo sobre nós, que nos fará permanecer firmes até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Aleluia! Que esse renovo não te deixe desanimar, que esse renovo te fortaleça, que esse renovo te ajude a tomar as suas decisões espirituais corretas.
a lutar contra toda a falha que você está cometendo. Irmãos, pecados todos nós cometemos, mas o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, não pode ser algo corriqueiro e algo programado. Isso vai te impedir de passar a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Mas sabe o que é lindo? É que quando Deus traz uma palavra de fortalecimento como essa, de ânimo como essa, Ele usa isso e Ele sela com o seu próprio Espírito. É por isso que no final do versículo 5 Ele diz: foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia daquilo que está por vir. A minha oração é que o Espírito Santo, que é o selo desta palavra, possa te ajudar a enfrentar todas as lutas dessa vida e permanecer firme, e ser renovado diariamente, e não desanimar, e não titubear, mas erguer os seus olhos para o monte, sabendo que de lá é que vem o seu socorro. Amém, Jesus? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Sabe, irmãos, estamos no fechar das cortinas de mais um ano, mas ainda é tempo de você tomar as suas decisões espirituais para ser renovado por Deus. E é essa unção de renovo que eu quero ministrar sobre a sua vida, para que Deus te renove. Renove as suas emoções, renove a sua mente, renove a sua alma, renove o seu corpo físico, até que Ele volte para buscar a igreja. Que Deus te sustente, segure na sua mão, para você enfrentar todos os desafios desse mundo, e não desistir, e não desanimar, porque as suas estacas estão firmadas na rocha. A rocha firme, a rocha verdadeira, a rocha fiel, aquele que era, que é e que logo vai voltar para buscar a sua igreja. Você quer esse renovo sobre você? Posso te convidar a vir aqui à frente e orar comigo? Pode vir aqui à frente. Se vier bastante gente, a gente empurra as cadeiras, não tem problema. Vamos buscar esse renovo do Senhor, vamos buscar esse fortalecimento do Senhor. Porque, meus irmãos, mesmo que venha a luta, mesmo que o mar esteja revolto, nós podemos sentir a mão dEle segurar na nossa mão, a mão dEle nos fortalecer.